Graça e paz, amados. Estamos aqui para mais uma série sobre a Grande Comissão. Na semana passada, vimos com o nosso amigo Tiago sobre equipá-lo. Aprendemos mais sobre o equipá-lo, que significa, no melhor das suas traduções, porque são várias traduções, mas no melhor da sua tradução significa o envio sem volta. Vimos vários pontos, vimos muitas das suas especialidades. E hoje vamos aprender mais um assunto da Grande Comissão. Um dos ensinamentos mais importantes que Jesus nos deixou é a sua ordem clara e direta, que está lá em Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler o texto para termos mais compreensão. Mateus 28, 19 e o 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhe dei. E lembrem-se disso, estou convosco até o fim dos tempos. Quando vemos essa ordem, esse chamado, mas eu atentaria mais para a ordem, porque o vão, ele dá essa sensação de ordem. Essa ordem, ela tem que estar nos nossos corações, ela tem que pulsar mais forte em nossos corações. Quando vemos essa parte do Novo Testamento, é quando Jesus ele ressuscita. No capítulo 28 vai começar com a epígrafe A Ressurreição. E por que essa ordem ela é dada nesse momento? Por que Jesus ele não dá essa ordem quando ele pregava nas sinagogas? Por que Jesus ele não dá essa ordem quando ele estava ministrando para os doutores, ou quando ele estava curando, ou quando ele estava falando para as multidões? É simples. Porque Jesus ele tinha a plena certeza de que os discípulos estariam preparados para acatar esta ordem. E por que isto? Porque Jesus ele queria discípulos, ele queria aqueles que estariam preparados para poder obedecer a ordem. Vemos por sua vez, eles estavam amadurecidos, espiritualmente falando. Um dos exemplos que eu vejo para o amadurecimento dos discípulos é quando Pedro encontra com Jesus nas águas. Ali ele cria aquele laço de confiança e com isso consegue estabelecer uma conexão que é primordial para você conseguir fazer um discípulo. E eu queria me atentar a ser um discípulo, ao que é ser um discípulo. E o que é ser um discípulo? É nada mais do que aquele que imita o seu discipulador, ou aquele que imita aquele que está ensinando. Temos inúmeras pessoas que não só os discípulos, mas também temos várias outras
outras pessoas. Se não me falha a memória, são 70. Isso. 70, fora os 12 discípulos, ainda temos mais 70. Mas aí, alguém pode me perguntar: Gabriel, é importante ser um discípulo? É importante fazermos discípulos? Aí eu vou te responder uma pergunta com outra pergunta. Será que não queremos ver aquilo que está escrito em Romanos 10 e 17? Que está escrito assim: logo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Será que não estamos prontos a levar o Evangelho a toda criatura? Porque o reino de Deus é isso. É expansão. É poder agregar valores. E qual é o valor do reino? Almas. Tudo isso para que mais pessoas saiam do caminho da perdição. Para que mais pessoas consigam obter a vida eterna. Mas como é isso? Através de Cristo. E por que eu estou falando tanto em ser um discípulo? É simples, porque ser um discípulo é o primordial, é o essencial na vida do cristão. Temos obrigação de ser um discípulo. Por quê? Porque precisamos parecer com o nosso discipulador, ou seja, precisamos parecer com Cristo. Precisamos ter a mente de que precisamos ser aquilo que Cristo foi. E como vamos parecer com Cristo? Imitando a Ele. Vamos ser aquilo que Ele foi, ou aquilo que Ele mostrou ser, ou aquilo que Ele ensinou aos seus discípulos, que por sua vez fizeram discípulos, e os discípulos fizeram discípulos, e assim houve expansão. E por que eu estou me atentando a ser discípulo? Porque hoje vemos que no meio cristão existem pessoas, me perdoem a expressão, mas existem pessoas acomodadas. Por que isso? Por que de pessoas acomodadas? São pessoas que aceitam a Jesus, entre aspas, se eu posso colocar, conhecem um evangelho, não diria o evangelho, mas conhecem um evangelho, e daí elas se acomodam, elas têm suas vidas baseadas em ir ao culto domingo e na segunda voltarem como se nada tivesse acontecido. São pessoas que elas são cristãs, elas tendem a ser cristãs, entre aspas, mas elas vivem uma vida sem o amor ao próximo. E o que Cristo nos deixou foi: amai ao próximo como a ti mesmo. Não. O que Ele deixou para nós foi: amai ao próximo como eu amei a igreja. Ou, como está escrito, como meu Pai amou a igreja. Vemos que são pessoas que não têm compromisso com o Evangelho, porque aquele que tem o compromisso com o Evangelho, ele tende a querer mais, a ter mais de Cristo. E quando ele quer mais de Cristo, ele sente a dor de Cristo por perder almas. E a riqueza do céu, como eu acabei de citar, são as almas que estão perdidas. Amém. Eu queria só ressaltar
vamos ler mais uma vez, porque eu já expliquei muito sobre o que é ser um discípulo. Eu queria me atentar agora ao capítulo inteiro. Queria me atentar às principais ordens, ou seja, às ordenanças. Vamos ler mais uma vez o versículo 19 do capítulo 28 de Mateus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhe dei. E lembrem-se disto, estou sempre convosco até o fim dos tempos. Percebemos aqui com isso, logo que se inicia o capítulo 19, o versículo 19, perdão, que ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Logo no começo a gente tem o primeiro ponto, que seria o id, ou ir, que é o seu principal significado, é ir. Um dos exemplos que eu poderia citar está no Velho Testamento, lá em Isaías 6, versículo 8. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Precisamos ter essa fome e essa sede pelo ir. Como eu citei acima, precisamos adquirir a joia mais preciosa para o céu e para Cristo, que são as almas. Precisamos ter na nossa mente gravado que cada vez que adquirimos, ou melhor dizendo, que o Espírito Santo convence uma pessoa a aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, há uma festa no céu. Quando acontece de alguém que não conhecia os caminhos do Senhor, que não conhecia Cristo e agora conhece e reconhece que Ele é o único e suficiente Salvador, a festa no céu. E por que não fazer o céu festejar várias e várias e várias vezes? Por que não chamarmos? Por que não adquirirmos? Por que não querer isso? Por que não nos alegrarmos juntamente com isso? Assim como o filho pródigo. Ele estava morto, mas reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. Um dos exemplos muito fortes disso é que não estaríamos aqui se não fosse alguém que não tivesse pregado primeiro para alguém da nossa família ou até para nós mesmos. Ainda assim, conheceríamos a Cristo, mas não o Cristo completo como conhecemos hoje. Porque vemos que são pregados vários evangelhos, mas precisamos nos atentar para o evangelho que está baseado e fundamentado em cima daquilo que Ele nos deixou. Vamos agora ao segundo ponto, que é o pregar. Tem como objetivo fazer a voz de Deus audível através de nós, podendo assim nos tornar conhecido, podendo o tornar conhecido, ou até com que mais pessoas se tornem vivas em Cristo. Um exemplo muito forte disso é o que aconteceu em Atos 2, do 14 ao 41. Mas vamos se atentar só ao 41, que diz assim: de sorte que foram batizados de bom grado os que receberam a sua palavra, e naquele dia
agregaram-se quase 3.000 almas. Com essa eu não preciso nem desenvolver. Mas continuando. Pregar o Evangelho não é somente você estar em cima de um púlpito. Não é você estar em cima de um altar. É legal? É. Dá medo? Dá medo. Mas você pode fazer essa missão, você pode fazer esse ID pregando uma simples conversa. Uma conversa casual. Eu me lembro que por muitas vezes eu estava no meu local de trabalho, que eu trabalho com o público, e por muitas vezes fomos atingidos por pessoas que não conheciam o Evangelho. E por conta de uma conversa, muitas pessoas que não conheciam ou até tinham críticas sobre o Evangelho repensaram o seu conceito. E o que eu quero dizer com isso é que muitas das pessoas estão deixando de lado porque se acham incapazes de falar. Porque pregar nada mais é do que falar. Aquilo que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo algo demais que uma pessoa ou qualquer uma pessoa não poderia fazer? Essa pergunta você pode responder para você mesmo. Mas será que estamos sendo ou estamos fazendo aquilo que Cristo nos ensina? Será que estamos fazendo aquilo que Ele nos deixou para fazer? Será que estamos obedecendo aquilo que nós fomos chamados para fazer? Continuando, temos o terceiro ponto: fazer discípulo. Eu citei muitas das coisas, mas ainda assim fazer discípulos é um ponto. É imprescindível que façamos discípulos para o reino. Que ele cresça cada dia mais e possamos alcançar este ápice quando nos tornamos palavra e fazendo outras pessoas e ensinando outras pessoas. Devemos olhar para as duas formas de fazermos um discípulo, de como fazer um discípulo. O primeiro é ir e falar, ou seja, ensinar através de palavras. Duas pessoas que foram essenciais ensinando foram o próprio Cristo e Paulo. E através dos seus ensinamentos deixaram claro o que precisamos fazer e ser para nos tornarmos discípulos. E a segunda forma que precisamos entender para fazermos um discípulo é ser um discípulo. Por que ser um discípulo para fazer um discípulo? Porque você precisa estar completo para começar algo em alguém. Você precisa estar cheio para poder derramar em alguém. Além desses 3 pontos citados, precisamos ter em mente que necessitamos testificar a nossa fé. Podemos não ir, podemos não pregar, podemos não fazer discípulos, mas ainda assim precisamos aprender tudo aquilo para poder testificar a nossa fé.
Se eu perguntasse a cada um que está aqui, ou a vocês em casa, por que você é um cristão? O que vocês responderiam? Podem responder para vocês mesmos. Essa pergunta eu me fiz e eu me respondi. É individual, tá? Mas ainda assim, ela é uma pergunta que cada um de nós deve ter a certeza, porque pessoas vão perguntar para você o que você é como um cristão, ou o porquê você é um cristão, e você tem que responder, porque se você responder meia boca, a pessoa vai dizer: ah, tá, é isso aí. As pessoas precisam ter a ciência de que você tem a certeza daquilo que você é em Cristo pelas suas palavras e pelas suas ações. Outro ponto que está fora desses pontos é: precisamos, além de saber e reconhecer, precisamos também testificar de outra forma. Como? Com o ensinamento que o próprio Jesus ele passou, sendo batizado em águas. Por quê? Porque isso testifica a nossa fé perante os homens. Se é aquilo que ele fez, devemos fazer também. Por quê? Porque um discípulo imita o seu discipulador. Antes de concluir, eu queria fazer você refletir um pouco. Se hoje você tivesse a oportunidade de ver os pais da fé, ou Davi, ou o próprio Salomão, pessoas que a Bíblia relata, o que você diria para elas? Como assim? Vou dar um exemplo. Se você chegasse para Pedro hoje, encontrasse face a face com Pedro, aquele que em um sermão teve colocando em palavras aquilo que o coração dele pulsava, e ele conseguiu 3.000 almas. Se você conseguisse chegar para ele hoje, o que você diria para ele? Com base naquilo que eu acabei de pregar, o que você diria para ele quando ele chegasse para você e dissesse: através do Espírito Santo eu consegui em uma pregação 3.000 almas? E você? O que diria? O que você diria a Paulo, que foi aquele que praticamente dominava as igrejas, aquele que escreveu cartas a todas as igrejas, ensinando e as corrigindo, tendo o papel fundamental de administrador? O que você diria? Eu queria concluir dizendo que a grande comissão, ela não é apenas um convite, mas uma convocação divina, que ela serve para sermos instrumento de transformação no mundo que vivemos. Jesus, ao confiar essa missão, nos assegura de que sua presença estará conosco até o fim dos tempos. Portanto,
ao sairmos daqui hoje, ou para você em casa, ao desligar essa live, ou ao desligar esse vídeo correndo no YouTube, que possamos viver a grande comissão de uma maneira diferente, de uma maneira a qual está escrito. Que esse desejo ele se torne ardente no nosso coração, que ele se torne um princípio para nós como cristãos, que possamos entender que o reino de Deus ele é almas e ele precisa das almas, porque aquilo que Deus criou ele quer, ele é seu. Tudo o que Deus criou é seu. E a criatura, ela volta ao Criador. Que o Espírito Santo nos fortaleça e nos conduza, e que possamos ser, cada um de nós, uma luz que brilha no meio das trevas, levando o Evangelho a todas as nações. Que o nosso coração seja incendiado pela paixão de cumprir essa missão, sabendo que, obedecendo a esta missão, estamos cumprindo a vontade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz.